Graça e paz da parte do Senhor Yeshua. Hoje nós vamos falar sobre quem pode fazer parte de um ministério de intercessão da igreja. E isso é muito importante porque no decorrer desse curso, mais para o final, eu vou falar sobre casos em que satanistas se infiltram no ministério de intercessão. Às vezes não são satanistas, mas são pessoas endemoniadas, oprimidas por demônios, pessoas mentalmente perturbadas, pessoas rebeldes, às vezes pessoas até boas, mas que têm uma visão diferenciada dos propósitos de Deus para a igreja. Então, para que nós possamos começar esse curso de uma maneira adequada, você que já está assistindo o curso e compartilhando com o ministério da sua igreja, é importante eu já dar aqui essa clareza, esse entendimento sobre quem pode, que tipo de pessoa, quais são os requisitos para se participar como integrante do Ministério de Intercessão. Então, primeira coisa, é necessário que seja uma pessoa liberta. Isso é muito sério. Ah, Ricardo, mas isso é relevante, isso é redundante, óbvio que uma pessoa tem que ser liberta. Não é óbvio. Não é óbvio, porque nestes praticamente 20 anos que tenho viajando pelo Brasil, pelo mundo, treinando líderes, treinando igrejas, se tornou comum para mim ver pastores, apóstolos, bispos endemoniados ou oprimidos por demônios, equipes de louvor, equipes de intercessão. Eu já vi equipes de louvor inteiras caindo endemoniadas no altar da igreja. Eu já vi líderes de intercessão caindo endemoniados, pessoal da dança profética, oprimidos, manifestando mesmo diante da liberação de autoridade. Isso não pode acontecer. Isso é uma vergonha para a igreja, isso é uma vergonha para as pessoas, isso causa um desgaste muito grande para o ministério, isso é uma vergonha para o reino de Deus. Então, seguem aqui algumas orientações. Em primeiro lugar, tem que ser uma pessoa liberta. Como é que você sabe que uma pessoa é liberta? Pelos frutos. Jesus falou que uma árvore se conhece pelos frutos. Uma pessoa que tem cara de pombagira, que tem roupa de pombagira, que tem linguagem de pombagira, qual é o espírito que tem dentro dela? É claro que você não vai sair por aí julgando, mas uma pessoa que é reclamona, que é uma pessoa que vive uma vida miserável, uma pessoa que vive brigando, uma pessoa que faz fofoca, uma pessoa que tem problemas com relacionamento, uma pessoa que tem dificuldade em aceitar o sucesso dos outros, são frutos ruins. Às vezes nós fazemos vista grossa para o fruto e dizemos, não, é só um problema que vai ser tratado. Mas para participar do ministério de intercessão é necessário que seja uma pessoa liberta. E existem dois tipos de libertação. Primeiro, a libertação de espírito, que é realmente a pessoa não ter um demônio dentro dela, claro. Mas existe a libertação mental, que para mim, na minha opinião, como libertador, essa é a maior das libertações. Que é uma pessoa que é livre de alienações, é uma pessoa que tem uma mente livre do medo, da dúvida, da insegurança, das manipulações, uma pessoa que tem a mente livre. Esse é um assunto muito difícil de falar, poucas igrejas falam. Eu tenho um treinamento só sobre isso, que chama-se Mindset Espiritual, que é batalha espiritual na mente. Então é necessário que a pessoa seja liberta também na mente, tá? Mas aqui eu não quero ensinar como é que se faz uma libertação. O trabalho aqui é dizer para você que está organizando o Ministério de Intercessão que o participante precisa ser liberto. Liberto no corpo, inclusive no corpo, no físico, porque nós temos corpo, alma e espírito. Então a pessoa tem que ser liberta no corpo, na sua aparência, na sua saúde, na sua linguagem corporal, liberta nas emoções, que é na alma, e liberta no espírito. Segundo, essa pessoa precisa saber ser liderada e se relacionar em equipe. Então, o que é uma equipe? Uma equipe é um grupo de pessoas que estão sendo liderados com um propósito específico. Esse grupo de pessoas é composto por pessoas diferentes, com perfil comportamental diferente, com crenças diferentes, com valores diferentes, com estilos diferentes, com velocidade diferente, com tempo de conversão diferente,
com entendimentos diferentes, mas todos unidos pelo mesmo propósito. Então, participar de uma equipe é você estar aberto a lidar com pessoas diferentes, sabendo que essas pessoas são diferentes, mas obviamente são pessoas libertas. Sabendo que são pessoas diferentes, mas que elas todas estão ali com o mesmo propósito. Tem muita gente que quando entra na equipe não consegue ficar 1 mês, 2 meses na equipe, porque vai dizer, fulano é diferente, fulano é assim, fulano é assado. Ele é assim, você é desse jeito, cada um tem um jeito. Nós precisamos aprender a lidar com as diferenças e também aprender a ter um líder. Precisamos aprender a ser liderados. O líder diz e nós precisamos saber respeitar uma liderança. No momento que formos líderes, nós também vamos precisar liderar e ter liderados, ok? Terceira coisa, é necessário que o integrante do Ministério de Intercessão tenha conhecimento claro sobre a visão da igreja e vestir a camisa da igreja e dessa visão. Então veja bem, não adianta você falar assim, olha, eu gosto de orar, eu gosto de interceder, eu tenho chamado para intercessão, mas eu não concordo com a visão da minha igreja, ou eu não conheço a visão da minha igreja. Se você não concorda com a visão da sua igreja, claro, você tem todo o direito de orar para que Deus mude essa visão, mas não no ministério de intercessão. Porque o ministério de intercessão é um ministério que entendeu que essa visão vem de Deus e você automaticamente, no momento que você está ali, você está intercedendo para que Deus abençoe essa visão, para que Deus proteja e prospere essa visão. Então, primeira coisa, se a sua igreja não tem uma visão definida, qual é a visão da sua igreja? Mudar um bairro? Que tipo de pessoa específica a sua igreja quer atingir? Qual é a palavra principal que é pregada na sua igreja? Qual é o estilo de evangelismo que a sua igreja tem? Qual é o estilo de adoração principal? Qual é a visão que o pastor tem? O que Deus falou para esse pastor? Qual é o chamado desse pastor e da equipe da igreja? Se essa visão não for definida, é necessário que vocês conversem com a liderança, com o pastor. O pastor me ajuda a equipe de intercessão a compreender a visão. E aí, uma vez que a visão se torna clara, essa visão, se possível, pode ser até escrita, definida num documento, para que os intercessores olhem e entendam. Olha, a visão é essa, eu entendo a visão. Sabe, algumas igrejas é até bom que um novo convertido veja a visão da igreja. Uma pessoa que vem de uma outra igreja, veja a visão, olha, a nossa igreja funciona desse jeito, a nossa visão é essa. Se você se sente confortável, assina aqui, participa conosco, vai ser muito bem-vindo. Mas no Ministério de Intercessão, acima de tudo, é necessário que o intercessor entenda com clareza a visão da igreja e esteja disposto a vestir a camisa dessa visão, dessa missão. Quarto requisito para que uma pessoa possa se tornar integrante de um ministério de intercessão. Ela precisa ser uma pessoa fiel a escalas e horários. Por quê? O ministério de intercessão, ele trabalha com escala. Tem escala de jejum, muitas vezes uma escala que não vai ter como acompanhar se a pessoa está fazendo ou não está fazendo. Então imagina que o líder de intercessão, ele fala, olha, vai ter um congresso de libertação, de batalha espiritual aqui na igreja, então foi necessário fazer 21 dias de jejum, uma escala de meio-dia para cada pessoa, de um dia para cada pessoa, e nós vamos contar com vocês, e aí você dá o seu nome. Já pensou, você dá o nome, está todo mundo jejuando em casa, no horário combinado, você esquece. Ou talvez você não esqueça, mas você simplesmente diz, quer saber, hoje eu não quero jejuar. Vou fingir que jejuei, vou falar que jejuei. Ou você vai dizer, eu senti dor de barriga, senti isso, senti aquilo, e você quebrou uma corrente. Uma corrente que só funciona quando essa corrente é inteira, está todo mundo fazendo a sua parte, mas você não foi fiel. É claro que uma vez ou outra vai acontecer uma eventualidade. É necessário, aí você vai ter que ligar para alguém, poxa, meu irmão, me cobre aí, jejua no meu lugar. Mas isso deve ser uma exceção da regra, e o intercessor tem que ser uma pessoa fiel, uma pessoa de caráter, fiel a regras, fiel a horários, não apenas o horário de uma escala de jejum, mas o horário do culto. O intercessor é o primeiro a chegar na igreja e o último a sair. Ele vai receber, ele vai orar o templo antes do culto, ele vai ungir as cadeiras, ele vai profetizar, ele vai orar pelo pastor, é ele que vai falar para a equipe de louvor, peraí, vamos orar juntos antes da adoração começar. É ele que muitas vezes vai falar, pastor, o senhor está precisando de alguma oração, de algum foco, o senhor vai pregar sobre o quê? O senhor quer que a intercessão cubra em que área? Então, o intercessor, ele vai ter uma escala,
né, durante o culto, durante os eventos. Eu vou falar aqui nos próximos vídeos tudo que a intercessão faz, tudo que eu lembrei aqui, mas vão ter horários pré-definidos. Essa pessoa precisa ser fiel a horários. Número 5, o intercessor precisa ter condições de jejuar. É importante, porque a oração e o jejum caminham juntos no ministério de intercessão. Tem gente que fala, eu quero participar do ministério, mas eu não jejuo, eu não gosto de jejuar, quando eu jejuo eu passo mal. É claro que existem pessoas que têm o hábito de jejuar mais, jejuam 3 dias inteiros, uma semana inteira. E tem gente que jejua um jejum mais simbólico, um jejum de meio dia, de meio expediente. Mas, independente disso, é necessário que seja uma pessoa que tenha esse hábito e que tenha condições de jejuar. Tá bom? O jejum, ele fortalece o espírito, ele neutraliza o poder da carne, automaticamente ele aumenta a autoridade do intercessor no mundo espiritual e faz que a sua voz seja ouvida como uma voz consagrada, uma voz que é ouvida no mundo espiritual com mais clareza. Bom, número 6. O intercessor precisa ter o hábito, uma pessoa que tem o hábito de orar em casa. Tem que ser uma pessoa que gosta de orar. Não adianta a pessoa falar, eu quero interceder, porque na igreja eu gosto de interceder. Se o líder investigou e deve investigar, descobrir que essa pessoa não ora em casa, não tem uma devocional em casa, não tem um tempo a sós com Deus, não adianta. Você vai estar enganando a si mesmo, vai estar enganando a igreja, vai estar tentando enganar Deus. Então faça uma avaliação, líder da intercessão, converse com os filhos dessa pessoa, converse com a esposa, converse com o marido e pergunte, porque o intercessor é aquela pessoa que gosta de orar, ela sente uma situação difícil dentro de casa, ela ora pela vizinhança, ela ora pela família, ela unge o filho, unge o marido, ela tem um cantinho de oração. Não é necessário que seja um mestre da oração, alguém que ora 10 horas por dia, nada disso, mas é uma pessoa que entende que a oração é necessária, que a oração faz parte, e ela tem os momentos de oração dela no dia. Talvez ela seja uma pessoa ritualística, que ora 3 vezes por dia, que tem um quarto de guerra dentro de casa. Talvez seja uma pessoa mais espontânea, uma pessoa que não tem um horário certo de orar, mas está sempre fazendo a sua oração, orando por alguém. Se essa pessoa não tem esse hábito na vida dela, pode ter certeza, tudo que ela vai fazer na igreja é mentira, é fachada. Ela está enganando a ela mesma. Talvez ela até pense, eu tenho chamado, mas não tem. Se você não vive algo na sua vida pessoal, não adianta dizer que vive isso para o reino de Deus. Tá ok? É uma palavra forte, mas o ministério é um ministério forte. É necessário que se leve em consideração esses conselhos. Número 7. Isso aqui também vai engasgar algumas pessoas. Para participar do ministério de intercessão, é necessário que seja uma pessoa batizada nas águas. Poxa, Ricardo, mas tem que ser batizada nas águas? Sim, porque o batismo nas águas é uma evidência de que você passou pelo processo do novo convertido. O que o novo convertido ele faz? Ele passa por um discipulado de primeiros passos, ele entende o evangelho. O novo convertido, no momento que, pelo menos isso de uma maneira correta, quando isso é feito de uma maneira correta. Quando a igreja batiza uma pessoa, se compreende que essa pessoa morreu para o mundo, nasceu para Deus, que ela está pronta para ser vista como filha de Deus no mundo espiritual. E nós já falamos que o ministério de intercessão é guerra espiritual, então o requisito mínimo é que essa pessoa esteja definida no mundo espiritual como filha de Deus. E o batismo é uma evidência disso. Pastor, mas ainda não me batizei por causa disso, por causa daquilo. Resolva essa sua questão de batismo, depois participe do ministério de intercessão. Número 8. Para participar do ministério de intercessão, é necessário que seja uma pessoa que esteja disposta a participar das reuniões estratégicas do ministério, que eu vou te sugerir daqui a pouco em outro vídeo. São reuniões que vão acontecer uma vez por mês, pelo menos, onde vocês vão sentar, vão falar, traçar estratégia, mudar os dados do mural de oração, falar sobre os eventos da igreja, o que deu certo, o que deu errado, testemunhar. São reuniões estratégicas. Tem gente que quer participar do ministério, mas não participa das reuniões. Não pode. E para finalizar, número 9, vou até escrever aqui, que eu deixei de escrever.
Uma pessoa que tenha um bom testemunho. Bom testemunho, o que eu digo, é uma pessoa que ela é bem vista na sociedade, é bem vista na sua família, é bem vista no emprego e é bem vista diante de Deus. Por quê? Porque senão, no momento que essa pessoa começar a interceder, imagina, está orando na igreja, alguém vai olhar e vai falar assim, quem é ela para estar orando por mim? Uma pessoa que não tem bom testemunho. Outra coisa, às vezes a pessoa está orando em casa, está orando na igreja, está intercedendo de alguma maneira, e no mundo espiritual o demônio vai falar assim, aquela pessoa não tem autoridade nenhuma para estar intercedendo. Então é necessário que tenha um bom testemunho, tá ok? Então, anote isso daí, você que está me assistindo, pega esse vídeo, se for necessário assista novamente, anota tudinho. Eu desafio você que está assistindo transformar isso num manual. Transforma no manual. Se o manual ficar bonito, manda para mim. Eu vou ficar muito feliz de ler esse manual, aprová-lo. Com certeza vou aprender bastante, vou compartilhar com outras pessoas. Mas leve em consideração esses ensinamentos. No próximo vídeo, eu vou falar sobre liderança do Ministério de Intercessão. Até a próxima. Tchau, tchau.